boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Essa ação do Filosofia Sem Pique e Significado, ela está associada ao projeto de extensão da Uninter, né? Da minha segunda graduação em Filosofia. E aí eu vou estar sempre lembrando que quem estiver participando, se tiver interesse, vai receber um certificado de participação. São, na verdade, encontros, são blocos definidos por 4 encontros. Afinal, a imagem travou. Travou, Voltou? foi? Mas aqui estou vendo e estou ouvindo você. Pode continuar. Então, ótimo. Tony, chegou. Boa noite, seja bem-vindo. Pronto, então, Boa por noite. estar associado ao projeto de extensão da Uninter, né? São blocos de 4 encontros. Dessa primeira etapa, relacionado ao ensino fundamental, o terceiro encontro. O quarto encontro será também com meu grande amigo, professor doutor Edinaldo Gomes, que a gente vai tratar de mito, senso comum e ciência, né? No dia 19. Vai ser mais outro debate inspirador e desafiador, sem dúvida. Vai ser massa, vai ser massa. Fight da porra vai ser massa. Justamente. Hoje a gente vai tratar das relações que existem entre a alegoria da caverna, né, de Platão, com o filme Matrix, a superprodução Matrix. E aí quais são os valores, os princípios que permitem a interseção, né, dessas duas expressões de grandes autores. Eu vou começar apresentando o professor Edinaldo para iniciarmos realmente o nosso debate. Professor Edinaldo Gomes, licenciado em Ciências Biológicas, e além das suas formações acadêmicas stricto sensu, é especialista em dança educacional, admirador e entusiasta das ciências, das artes e da vida. Um grande amigo, a quem eu tenho grande respeito e admiração, tenho o prazer, o privilégio, aliás, de estar sempre acrescentando algo na minha própria jornada, né, enquanto pesquisador, filósofo, professor, etc., ser humano, acima de tudo. E o prazer de estar sempre aprendendo algo mais com ele também. E aí, hoje estaremos nessa nossa busca por compartilhar, né, do que acreditamos. Com certeza. Que diz respeito ao fruto das nossas experiências e aprendizagens. Né? Então, meu amigo, prazer revê-lo, muito obrigado. E vamos começar. Simbora. A primeira etapa desse nosso encontro, a gente vai concentrar em apresentar um pouco desse grande expoente da filosofia, especialmente da antiguidade grega, né? Platão, e direcionando aos poucos para a grande proposta político-pedagógica dele, que uma da, digamos assim, maior expressão nesse sentido, a República, composta por 10 livros, e que também trata-se, na verdade, de uma ação pedagógica, educacional, porque ela vai tratar de vários temas que se misturam ao longo do processo do desenvolvimento dos 10 livros, né? Durante os 10 livros da República. E vamos dar uma maior atenção ao livro 7, que é justamente a Alegoria da Caverna. Então, meu caro amigo, a respeito desse filósofo grego, o que é que podemos começar aqui de sua parte para abrir esse nosso diálogo acerca de Platão? Velho, eu acho que o que a gente poderia começar é ressaltando a importância dele para a cultura ocidental como um todo, né? Há quem acredite que Platão, ele é talvez o maior filósofo ocidental e também por essa razão, né, muitos escritores até consideram, né, que toda a filosofia que veio depois dele é tipo uma nota de rodapé, né? Porque a produção do cara, a contribuição dele foi tão substancial
que isso fez com que a base do pensamento filosófico e, por que não dizer também, né, científico e um pouquinho sociológico também tivesse essa forte influência de tudo que ele pensou há mais de 2.400 anos. Para a gente ter uma ideia disso, é só a gente pensar, por exemplo, no trabalho de redescoberta dele, feito por Santo Agostinho, né, que direcionou toda a filosofia cristã. A gente pode pensar até hoje, né, na forma como a gente pensa, toda vez que a gente pensar em bem maior, em fazer algo que vá para além de nosso próprio interesse pessoal, em fazer algo pensando em ajudar e não apenas em satisfazer nossos próprios desejos e vontades, tudo isso tem um pezinho lá na filosofia de Platão. Então, é incrível como algo que aconteceu há tanto tempo, a exemplo do que a gente já falou, né, no caso de Sun Tzu também, que é uma coisa que influencia fortemente ainda o pensamento atual, e que também é muito antigo, né? Então a gente deve se considerar privilegiado por poder beber numa fonte de tão vasta riqueza e entender, né, que por mais que a gente queira compreender esse pensamento, é que isso foi importante para a época dele, e que para a gente poder fazer uma leitura mais ampla, a gente também precisa fazer uma reflexão sobre como isso chega até nós nos dias de hoje, e como isso também pode nos ajudar aquele princípio filosófico da eudaimonia, né? Que é o da gente ter a busca pela felicidade, pela vida ideal, e de como isso pode nos ajudar a ser pessoas melhores. Então, eu acho que Platão dialoga com tudo isso, e terá o privilégio de poder rememorar um pouco do seu aprendizado, nos abre as portas para a gente poder também compartilhar, né, no melhor estilo platônico, essa questão de não guardar as coisas boas somente conosco, né, de também passar para aquelas pessoas que a gente acredita que vão nos ajudar a construir um ideal de sociedade melhor. Perfeitamente. E uma das coisas assim, que tem me chamado a atenção na história dele, a busca dele em relação a justificar a importância do filósofo, né, para a organização, para todas as esferas, os contextos, né? Político, social, econômico e etc. Então ele tinha, na história dele, que assim, morreu aos 81 anos, mais ou menos, e para aquela época, né, foi fantástico isso aí. E aí as viagens dele, a relação dele com o mestre, com o Sócrates, né? Por exemplo, a maioria dos diálogos dele tem como maior protagonista o próprio Sócrates. Dificilmente ele coloca, aliás, a família dele, né, os irmãos, e não existe assim ele citando nos seus próprios textos, né, os que estão associados a ele, né, que a gente sabe que infelizmente existem nessa nossa mania de só dar o devido valor a um determinado expoente, o ícone, etc., depois já anos de sua morte, etc. E a gente sabe que tem textos que não são comprovados que são dele realmente, né? E aí nessa busca dele de tentar passar a ideia da importância do filósofo como o guardião, como o líder, né? Digamos assim, o governante maior da sociedade por causa dos estágios que ele coloca em relação à condição do filósofo de ter se libertado das paixões, das ambições, né? E chegar à condição de uma reflexão que permita que o bem maior, que as virtudes sejam evidenciadas na organização do país. Fantástico isso. E tem alguns conceitos equivocados, né? A história do amor platônico mesmo, a leitura que a gente tem hoje, é bem distante das utopias, dos conceitos que ele defendia. E aí, para abrir... Sim, com certeza. Pode falar. Para abrir o texto da República em si, uma das maiores expressões, das maiores obras dele, uma coisa que também me chamou a atenção foi que um dos elementos que favoreceram em volume e intensidade dessa obra, a relação dele com o Sócrates, dos quase 10 anos de relação dele, né? Digamos, um exemplo de desobediência dele em relação à família, porque a princípio, pensando
no histórico familiar, ele estava sendo preparado, na verdade, para ser um grande político, né? E aí ele foi orientado a ouvir Sócrates, numa dessas defesas de Sócrates, para aprender um pouco mais sobre a oratória. E aí foi quando ele se encantou com a filosofia. Foi quando ele começou a seguir Sócrates. E aí se tornar um grande filósofo, né? Foi outra também, foi outro desvio assim, da história que nos favoreceu, né? Não teríamos tido o grande Platão, né, se ele tivesse seguido os passos que estavam, a princípio, pré-determinados para ele. E aí, justamente, a República, por exemplo, a República foi uma expressão da tensão, da dor que ele sentiu pela morte pelo contexto, né, que determinou a morte de Sócrates. Isso marcou muito. E ele também trata dessas questões, em relação sobre o que é justiça, etc., ao longo da República. E aí vamos abrir a nossa jornada inicial, nessa primeira parte, com a República de Platão. Tamo junto. Faça as honras, meu amigo. Primeiro, destacar, eu acredito que sempre é importante a gente também fazer essa menção à questão de expor a filosofia na forma de diálogos, né? Que também foi uma coisa inovadora, trazida por Platão, porque até então não se fazia isso, né? Era um texto, eram poemas, liras, então ele também foi um inovador nesse sentido, por trazer uma forma totalmente nova de poder produzir questionamento, de poder produzir filosofia. Isso, para a época, com certeza, também uma clara homenagem a Sócrates, foi sem precedentes, e tanto que até a obra toda, especialmente o livro 7, que é o que a gente vai se basear agora da República, ele é feito todo em diálogo, né, no qual Sócrates é o protagonista. Então, tem uma importância muito grande esse formato, porque até hoje, além desse formato ser muito importante para você poder ter um debate, um diálogo de ideias, onde você está realmente procurando a verdade e não apenas vencer seu adversário, que é uma coisa que depois veio com Schopenhauer e que hoje a gente vê muito, né? Essa questão de você debater para destruir seu adversário, para vencer, e não necessariamente para você poder buscar a verdade. Então, essa questão da dialética e da exposição dialogal de ideias para a gente poder chegar numa síntese em busca da verdade, com certeza isso foi uma coisa sem precedentes para a história e que até hoje a gente conservou. Dentro desse contexto, o livro ele trata sobre a questão da justiça, que a gente também vê hoje modernamente em alguns livros. Se você pegar, por exemplo, Justiça, do Michael Sandel, onde ele fala desse conceito de justiça sobre diversas óticas, onde ele trata de como é que isso deve ser visto dentro do contexto social, dos estados, a questão do próprio conceito de justiça, de John Rawls, de Robert Nozick, que a gente poderia depois fazer um encontro só para falar desses doidos aí, mas ele tratava nessa obra a priori sobre isso, o que é justiça e como é que isso poderia ser colocado num contexto social e num contexto de qual seria também a melhor forma de governo. Então, em uma dessas divagações, em uma desses diálogos, aí é quando a gente vai ter justamente a alegoria da caverna. Interessante essa forma dele de defesa de determinados temas. A alegoria da caverna, aliás, a República, nos primeiros livros, começa, na verdade, com a história narrada por Sócrates, quando ele é convidado à casa de Céfalo, né? Que aí o primeiro assunto, o primeiro tema, justamente para chegar a... que o que orienta os primeiros capítulos, os primeiros livros, são justamente a questão da busca pelo conceito sobre justiça. E aí, quando ele está falando com Céfalo, que é um estrangeiro já bem estabelecido em Atenas, e aí eles vão conversar sobre os prós e contras da velhice, né? E é quando Céfalo começa a falar sobre que já está numa fase da vida boa, ele entende dessa forma, pelo fato de já ter
se libertado das paixões, né, da juventude, dos impulsos, etc. E já com dinheiro, já com certa condição para se concentrar mais as suas reflexões, etc. E aí, quando Sócrates começa a sua maêutica, as suas refutações, seus questionamentos, né? Em relação a, poxa, será que vida boa está relacionada só a isso, a ter dinheiro, esse conforto, etc.? Será que não tem algo mais? Qual seria o fio condutor para isso, né? Quando eles chegam a... Sócrates começa a destacar a justiça. O que seria isso? Aí quando Céfalo fala que, na verdade, está associado a o que é de cada um, que dá a cada um o que é próprio. E aí vem os questionamentos. E aí vamos chegar, por exemplo, a Trasímaco, que eu acho que é um dos pontos dessa primeira etapa, que começa assim, maior intensidade no sentido de, por ser um sofista, e aí vai justamente aquela relação conflitante, intensa entre Sócrates e os sofistas, né? Com o fato de que eles não estavam preocupados com a verdade. E aí, nesses conflitos de busca de conceituação da justiça e etc., aí vem Polamarco, o filho de Céfalo, com o mito de Giges, né? Do pastor que está lá pastoreando suas ovelhas e acontece um terremoto, e aí numa cratera ele vê um cavalo, né? Que dentro desse cavalo tem um homem que está morto. É quando ele encontra um anel com as escrituras que ele não consegue identificar, mas mesmo assim, do nada, não estou fazendo nada, pega o anel. E aí, fazer o quê? Né? E aí ele, no contato com outras pessoas, ele, sem querer, girando o anel, ele se torna invisível. Aí onde vem o grande problema da história. Porque aí ele, como ele vai se utilizar, o que faz Gises com esse poder, né? E aí ele consegue seduzir a esposa do rei, e num complô entre eles, ele mata o rei, assume o poder e se torna o maior tirano da região. Tanto é que isso é uma das máximos exemplos que ainda são usados, né? Tão tirando quanto Gises, em relação a quando Paulo Marco diz, nós na verdade não somos justos. Nós agimos em determinada conformidade quando estamos sendo observados ou por medo de punição e etc. E assim o diálogo vai desenvolvendo nessa busca de um conceito que só vai aparecer já depois do livro 4, mais ou menos. Espetacular essa fase inicial. Engraçado, né, velho? Eu tava pensando nisso, né? Se ele tivesse assistido Homem-Aranha 2, né? Talvez ele até pensasse, né? Grandes poderes e grande responsabilidade, né? Mas, infelizmente, né, esse privilégio de poder refletir por esse caminho. Isso também leva a gente para aquela frase de Kant, né? Você é o que você faz quando as pessoas não estão olhando, né? Esse poder da invisibilidade. O que é que a gente pode fazer quando a gente realmente tem poder para mostrar quem a gente é? Que leva para outra máxima, né? Que é conhecer alguém, dê poder para essa pessoa. Então, como a gente poderia falar sobre tudo isso sem a gente se questionar, né? Eu acho que modernamente a filosofia tem um papel tão importante quanto sempre teve, embora não reconhecida. Se você pensar em engenharia genética, se você pensar em inteligência artificial, que são dois temas altamente debatidos agora, especialmente, já antecipando nossa próxima conversa, né? Que a gente tem, por exemplo, tecnologias de edição do DNA super avançadas, baratas e rápidas, que levam a gente para aquele perigo da eugenia, que a gente já vai falar nos próximos encontros, mas como é que a gente usa tudo isso? A filosofia ela também nos ajuda a poder nortear nossas decisões para a gente não poder virar um Giges, para a gente poder entender a que limites a gente deve dar ao conhecimento e como aplicá-lo. Isso numa visão moderna, né? Mas a gente, quando se permite ter esse tipo de reflexão, que só é possibilitada se você dialoga com o pensamento filosófico, você tem a sua mente aberta, e aí um leque de possibilidades vai se descortinar para que você possa, a partir daí, contribuir para a sociedade de uma maneira mais efetiva e no melhor estilo dos pinguins de Madagascar,
você ser um membro valoroso e significativo da equipe. Perfeitamente. Perfeitamente. Por isso que a importância da filosofia na nossa formação. Porque assim como Platão estava preocupado com o desenvolvimento, a organização, porque ele fala durante seu desenvolvimento da República, ele fala justamente, e aí já nos capítulos finais, que no devir, no desenvolvimento de tudo, existem as degenerações. Então, o que se revela, o que se desenvolve, naturalmente depois se degenera. Então, ele fala da democracia, que se degenera na oligarquia, que vai na democracia e na tirania. Então, os capítulos finais vão justamente para desenvolver esses elementos e justificar a grande relação dele, né, a divisão na linha entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Extraordinário isso. Então, esses elementos, esses conceitos, essa preocupação enquanto ação pedagógica, a formação, no caso deles, né, evidenciando o guardião, que seria o maior representante, o filósofo, que tem que começar de cedo, para que sejamos, na verdade, seres mais conscientes, mais críticos, né, que a gente possa ter, na nossa fase de maior contribuição para as nossas relações interpessoais e com o meio, que possamos, numa visão mais criteriosa, mais realista, né? Que possamos, na verdade, mudar a nossa condição atual, porque, na verdade, estamos falando de princípios que vêm sendo desenvolvidos, né, há mais de 2.500 anos, no caso, 2.400 mais ou menos, por Platão, por exemplo, não é isso? E o que a gente tem desenvolvido até hoje? Então, avanços da tecnologia, etc. No entanto, também nós temos várias questões que estão assim, intensificando essa crise, né? Em termos de estamos mais distantes uns dos outros, com maiores dificuldades, a relação entre ser e ter, etc. Então, são inúmeros conflitos que, desde a antiguidade grega clássica, aliás, de outras culturas, a gente está falando só aqui no cenário ocidental, né? Mas, e aí, quais princípios nós podemos estar sempre, relembrando, evidenciando e compartilhando? Acho que uma das grandes contribuições, justamente, são essas. Engraçado você falar isso, porque no cinema, geralmente o pessoal usa uma coisa que é chamada regra dos 30 anos, que é mais ou menos o tempo médio, né, que uma geração dura. E aí é por isso que justifica-se a cada intervalo de tempo as histórias serem recontadas, adaptando-se devidamente às necessidades e à linguagem de cada período, de cada geração. Nesse sentido, se faz muito importante que a gente, a cada geração, saiba contar devidamente essas histórias e saber como provocar as devidas reflexões para que a gente possa fazer com que a humanidade não esqueça. Eu acho que o mais importante é a gente ter em mente isso, de que tem histórias que merecem ser contadas, tem princípios que não devem ser esquecidos. Existem coisas que nós não devemos esquecer. E a função do filósofo, a função do educador, a função daquele que lida com o conhecimento é estar, pelo menos dentro da minha humilde visão, é estar a todo instante contribuindo para essa provocação, para a gente já entrar, né, na alegoria da caverna propriamente dita, né, que esse é o papel do cara que se liberta, que depois volta, né? Então, dentro dessa ótica, eu acredito que é muito importante que, por mais que você já tenha ouvido essa história 1000 vezes, teve alguém que não ouviu. E talvez a forma como você conte possa ajudar alguém a melhorar a sua vida. Perfeitamente, perfeitamente. E a gente está falando de uma fase em que estava aquela relação de filiação, de transição, né, entre as narrativas míticas, em função desse nosso desconforto natural, por buscar se entender e entender os fenômenos, né, que nos cercam e etc., com uma fundamentação mais racional. Então, Platão, por exemplo, imagine a dificuldade que se tem ainda hoje, né, de traduzir determinados conceitos
através das palavras, né? Ideias e etc. Imagina naquela época. Então, as narrativas míticas, elas tinham essa função. Então, em seus diálogos, Platão, de uma forma extraordinária, também se utilizou de algumas narrativas míticas, porque eram os recursos que favoreciam, na época, a transmissão de determinados conceitos, ideias, etc. Né? Era o que tinha para hoje, né? O que dava para fazer lá. E ele, meu irmão, tu não vai entender isso aqui, cara. Deixa eu ver se eu conto uma historinha aqui para ver se tu alcança. Aí, engraçado é que, agora falando mais sério, é que em toda a cultura a gente vai ver isso, né? Acho que o Campbell é que explorou isso, né, na questão daquele livro O Herói de Mil Faces, né? E no segundo bloco, quando a gente falar do Matrix, a gente vai tratar um pouquinho dele. Onde ele fala, né, de que cada cultura, né, tem os seus mitos, né, a sua forma de poder transmitir saberes atemporais entre gerações. Então, nesse ponto também, foi a forma, concordo plenamente, que Platão encontrou para poder passar para as pessoas coisas que até hoje tem gente que ainda tem dificuldade de compreender. Perfeitamente. Justamente. Outra discussão, outro momento de intensidade na República. E aí, vamos lá. A gente está falando da República de modo geral, e para ir abrindo justamente a alegoria da caverna, né? O que é o contexto, né? Como foi que Platão, ele, pensando na simbologia das narrativas mitológicas, como foi que ele desenvolveu esse contexto para tratar de questões tão complexas, né? Essa relação da caverna, dos prisioneiros, com inúmeras restrições em relação à observação. Então, eles estavam altamente limitados aos reflexos, às sombras, né, do exterior, através de uma fogueira, etc. Seria uma estrutura cinematográfica rudimentar, em que eles eram obrigados a se limitar, na verdade, a determinadas ideias de particulares, né, em relação ao que deveriam e como entender aquilo. E aí, como é que surge esse sujeito que se liberta, segundo vários autores, e chega à superfície? Então, como é esse trânsito, esse choque, e o que ele faz em seguida? Como é que podemos enriquecer esse momento? Com certeza. É uma narrativa que acho que todo mundo no ensino médio, acho que começa a disciplina de filosofia por ela, né? Pela questão da importância do se questionar. Mas imagina o peso dessa história, né? De você pensar em pessoas que nasceram, cresceram e viveram o tempo todo presas numa caverna, acorrentadas, só podendo olhar para frente. E a única coisa que elas viam eram imagens que eram projetadas na parede, né, por uma fogueira que ficava atrás. E imagina se colocar nessa condição. Imagina você se colocar numa situação como essa, de que quando você está cansando por ver a mesma imagem, ela muda, né, para que a pessoa não deixe de ter interesse no que está vendo. E aí, então, será que todo mundo estaria feliz numa situação dessa? Aí é quando ele coloca, né, a questão de que teve um dos presos que, por inquietação própria, e aí vem outra coisa muito importante, é que não funciona se a mudança vier de fora. Tem que partir do indivíduo. A mudança tem que vir de dentro. O indivíduo é que precisa querer mudar. E aí, quando um desses indivíduos consegue se libertar da corrente, nesse ato extremamente simbólico, aí é quando ele vai para fora da caverna. É uma subida dolorosa, ele se fere, o zóio dele nunca tinha visto, né, a luz, então o zóio começa a doer, o cara diz, meu irmão, o que é que eu estou fazendo aqui, bicho? Aí ele vai subindo, e à medida que ele vai subindo, ele vai querendo conhecer mais, até que lentamente os olhos dele começam a se acostumar com a luz, e ele começa a contemplar as imagens dos objetos e das coisas ao seu redor, iluminadas pelo sol. E essa metáfora, essa alegoria do sol na filosofia platônica, né, ela tem um simbolismo muito belo também, né, que tem até quem chama isso de lado místico, né, do platonismo, mas que, continuando no que a gente está falando aqui,
essa narrativa da descoberta, essa narrativa de você se libertar dessas correntes, é uma das mensagens mais poderosas dessa alegoria, inclusive porque ela dialoga diretamente com a teoria das ideias de Platão, né? Que essa libertação seria justamente o desprendimento desse mundo concreto e a compreensão e a contemplação desse mundo sensível, né? Desse mundo que está acima da gente, que é o mundo das ideias, o mundo ideal. E assim, essa fase inicial dele, de como é esse conflito em relação a sair da zona de conforto. A gente sabe que o medo do novo, né, o desconforto, o próprio processo de aprendizagem, ele funciona a partir de conflitos. Né? Para você sair de um patamar a outro, é preciso gerar um estresse nesse sentido. Então, sair da zona de conforto não é uma condição muito favorável para uma maioria, infelizmente. Mas é nosso isso, essa condição, né? É nossa. É uma condição... Isso gerou, isso favoreceu a transição da fase em que se predominavam as narrativas mitológicas, né, de Homero, Hesíodo e tudo mais, para os pré-socráticos e assim por diante. Essa nossa condição de desconforto, de insatisfação por não entender de forma mais clara e mais racional nossa realidade, nossa própria realidade. Né? Então essa busca é nossa. Mas encarar o novo é um dos nossos maiores, sempre foi, sempre será um dos nossos maiores desafios. Né? A gente vai discutir um pouco isso também na jornada do herói, segundo Christopher Vogler, por exemplo, né? Nos 12 Passos. E aí falar justamente sobre essa questão de quando ele, já numa condição extrema já de desconforto e tudo mais, nessa jornada dele até chegar lá fora, e se assustar, não conseguir enxergar e etc., o brilho do sol e etc., ele é acostumado com as sombras, tudo bem, mas aos poucos ele foi olhando justamente a partir das sombras, né, das árvores e dos objetos, etc., de se acostumar. E depois a grande decisão de, eu sou, por ser homem, então a minha razão maior, na verdade, é a troca, é o compartilhar. O que vai dar sentido a essa minha descoberta se eu estiver sozinho? Então foram alguns conflitos que o fizeram retornar e tentar, né? Aí já vem um outro desconforto, outro desafio da jornada, talvez o maior. É outra treta, né? A parte 2. Né? Justamente. Por isso, olha só, é que isso traz uma realidade muito dura para a gente, que a gente precisa aceitá-la. Que eu acho que é a primeira voadora na caixa dos peitos que Platão dá na gente, né? É de que as sombras são ilusões, né? É de que o mundo que a gente considera, esse mundo que a gente considera como real, ele na verdade é uma construção. Acho que isso também é tratado de uma forma muito mais didática por aquele livro, pelo Yuval Noah Harari, naquele livro dele, Sapiens, onde ele fala que tudo que a gente tem, né, são ordens imaginadas. Né? O bicho tem uma canequinha estilosa da porra, gostei. Aí a gente tem ordens imaginadas, quer dizer que tudo que a gente tem aqui é uma construção. E aí, como a construção pode ser questionada e você não precisa aceitar isso como sua realidade. Você pode construí-la, você pode questioná-la. Mas esse ato de questionar, ele é uma inquietação que, como a gente já falou, tem que partir do indivíduo. E essa descoberta, ela exige esforço. A gente tem que sair da zona de conforto. E, infelizmente, a gente vive num mundo que é meio Jaiminho de chave, né? Todo mundo quer evitar a fadiga. Todo mundo quer aquele negócio do maximum minimorum. Todo mundo quer fazer o máximo tendo o mínimo de esforço. E grandes conquistas, o aprendizado, a vida, de forma geral, eu acho que uma das grandes lições que vem com a filosofia é de que grandes realizações demandam esforço, exigem compromisso e você tem que fazer a opção por isso. Porque senão realmente você fica vendo a vida inteira sombras e você não sai da caverna. Na Harari, uma das questões, dos conceitos que ele fala, né, para justificar o nosso próprio processo de evolução, quando ele fala sobre quando alcançamos a condição da inteligência
veiculada pela subjetividade, essa nossa condição de criar, nossa capacidade de criar conceitos e de organizar grupos. Nós criamos o dinheiro, nós criamos, né, nesse contexto Deus, nós criamos inúmeros conceitos e o que favoreceu justamente organizar grupos maiores em função de uma mesma ideia, né? É fantástico isso, né? E aí, como isso é tratado, por exemplo, nesse momento de decisão dele, de, opa, como é que eu vou compartilhar com os meus, dessa minha descoberta, considerando que quando ele chega lá, que ele vai falar, ele é tratado como louco, existe uma resistência expressiva, a ponto de, se você continuar insistindo com essa história, a gente vai matá-lo. E mesmo assim, ele não desistiu. Isso, que é uma clara alusão a Sócrates, e aí, igualmente, como a subida para ele poder se iluminar foi penosa, quando ele tomou consciência dessa realidade que ele não conhecia, né, do mundo real iluminado pela luz do questionamento, da sabedoria, aí ele diz, meu irmão, isso aqui os outros têm que saber, eu vou voltar lá para contar para os caras, ele não pode viver naquela bagaça não. Mas aí a descida para ele é igualmente desgastante, porque ele vai ter que se readaptar à escuridão. Ainda tem que fazer esse sacrifício, de ele ter que entrar de novo naquele ambiente com os olhos já adaptados à luz. Então, em algumas versões do mito, o cara cai, se escatemba todo lá, chega lá todo quebrado, aí chega lá, minha gente, né, se arrastando, isso não é bom. Aí os caras acorrentados, meu irmão, se é tão bom assim, por que tu tá desse jeito? Né? Aí como é que a gente pode interpretar isso? É que quando a gente está muito preso a uma forma de ver a vida, de ver o mundo, é muito complicado a gente querer aceitar novas visões. E isso é um perigo. Tem um pensador chamado Leonardo Milodinov, que ele fez um livro chamado Elástico, O Andar do Bêbado, e tem mais um, que daqui para o final eu lembro. Aí nesse Elástico ele fala dessa questão do risco que a gente tem de ter um pensamento cristalizado, que a gente ficar preso, refém de uma ideia a vida inteira. Teve aquele poeta também, filósofo, aquele multi-homem lá da Antiguidade, Cícero, né, o filósofo romano, que ele dizia assim, eu tenho muito livro do cabo que só lê um livro a vida inteira. Né? Ou seja, aquela pessoa que sempre está presa à mesma ideia, né? E que não abre espaço para poder tentar ver um fenômeno sobre outros pontos de vista, sobre outras interpretações. Pois é. Fantástico. Quando ele fala justamente dessa jornada dele, e aí voltando à questão de Sócrates, porque ele vem também a história do medo, o receio da morte, né? E aí, quando naquele panorama em que Sócrates é condenado, que até isso é tema da República em relação ao primeiro filósofo não ter medo da morte, porque afinal é a única condição dele realmente se libertar do mundo sensível, né? Então, Sócrates foi bravo. Sócrates, justamente, enquanto real filósofo, né, e desprendido desse medo, ele não se recusou a ideia de justiça, porque aí o que foi em questão também é que Atenas, como uma cidade de maior evidência em condição de estrutura política, social, etc., da época, a maioria foi uma decisão de uma maioria, e isso é até um dos temas da República, né, em relação a ele. Na verdade, tem a ver com o período em que Atenas, nos seus conflitos, né, suas guerras, desde as guerras médicas do Peloponeso, etc., quando um momento muito delicado sobre quem defendia Atenas, quem defendia a democracia e etc., e Sócrates estava incomodando muita gente grande. Então, na verdade, as falsas justificativas para a condenação dele, na verdade, tem outras questões políticas aí também por dentro, mas em relação a ele, não. Se for para me impedir de refletir, de filosofar, eu prefiro morrer, né? Mas vou aceitar a decisão da maioria, né? Então, como isso é conflitante, tem muito a ver com ele viver o que defendia, o que pregava. É que tu tava falando aí, eu já tava pensando, meu irmão, há mais de 2000 anos já tinha fake news, tá ligado? Minha turma já pegava e já fazia
argumentação. Aí tu falando aí, meu irmão, que merda. Mas, infelizmente, é isso mesmo, né? Ele foi muito íntegro em sustentar a posição dele, né? Diante de tudo que ele passou no julgamento. E isso é muito bem retratado por Platão, acho que em toda a obra dele, né? E foi a lição que eu acredito que isso traz pra gente. Eu acho que, de forma geral, é a gente não ser... Não ficar na zona de conforto, é a gente poder não mentir para si mesmo, né? E tem até aquela música lá do Legião Urbana, né? Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. É você estar alinhado com o seu propósito, com o seu objetivo de vida, o que é que você realmente quer ser, que é o que você colocou muito bem, né? Ter e ser, duas palavrinhas que diferenciam-se por uma letra, mas que tem um mundo de significados, né? Que a gente vive num mundo que, ao melhor estilo platônico, acaba sendo altamente dual, né? Onde tem pessoas que acham que o ter significa ser. E necessariamente, eu me arrisco a dizer que tem uma grande diferença entre essas duas coisas, né? No melhor estilo, Exupéry também, né? Quando a gente pensa no Pequeno Príncipe, é exatamente isso, né? Que é coisa mais platônica do que o essencial invisível aos olhos? Né, que aquela frase dele do Pequeno Príncipe com a raposa, aquele arco todo da obra ali, né, aquilo tem uma carga de platonismo imensa, né, e também é uma forma da gente poder explorar um mito, criando outro mito, né, e podendo contar uma história, transmitindo valores e saberes atemporais para as novas gerações. Acho que nesse sentido, o que a gente precisa convidar as pessoas, através do nosso exemplo, não só falando, a sempre procurar questionar, procurar sair da zona de conforto. Eu acho que, tanto quanto ser o filósofo, é você adotar em sua vida uma atitude filosófica. Que é essa atitude de você estar sempre procurando questionar-se sobre o porquê das coisas e saber se o caminho por onde você está indo é o caminho mais adequado. Não ficar preso a ideias preconcebidas que foram impostas ou que estão presas a uma determinada realidade que talvez, se você parar e pensar um pouquinho, você chegue à conclusão que não seja melhor para você. Por exemplo, tem uma expressão também que é muito usada, que é chamada passeio socrático, né, que com certeza você deve lembrar, que é de Sócrates quando ele estava passeando pelo mercado de Atenas lá com o discípulo, e aí Sócrates olhando para os negócios lá, meu irmão, isso aí, esse camelô aí é desenrolado, eu gostei. E é o discípulo com ele, né, 1 hora lá e Sócrates não comprou nada, né, e toma andar, e daqui a pouco 3 horas e Sócrates só olhando as coisas, né, ao discípulo, meu irmão, que porra é essa, bicho aí? Sócrates, tu é o cara, mas, meu irmão, a gente está aqui há quase 4 horas já, o que é que ele está fazendo aqui se tu não comprou nada? Aí quando ele diz, né, velho, olha só, é que eu estou aqui olhando a infinidade de coisas que existem e que eu não preciso para viver e para ser feliz. Na República, a sistematização, a forma como ele idealizou, né, o que seria o projeto dele, político, o projeto educacional, né, dele, sim. E aí quando ele fala sobre os estágios, quase como uma epifania, né, de se pensar na jornada do herói, os estágios dos artesãos, dos guerreiros e dos guardiões. E aí ele vem, já no livro 4, ele já começa, já apresenta o conceito de justiça para ele, no sentido de harmonia das partes, que também, pensando no mundo inteligível, né, pensando na questão da alma, também vai pensar nisso, numa harmonia das partes. Então, na verdade, na nossa jornada, não existem etapas separadas. Existe uma inter-relação, interdependência entre o que aprendemos em cada estágio. Né? Na verdade, a gente sai desse processo de amadurecimento. Um panorama apresentado naquele... Tem um canal que eu assisto, eu costumo assistir, que ele fala sobre, a professora fala sobre a Luísa Galvão. Ela fala que o nosso processo de amadurecimento é como se estivéssemos numa estação em que entramos na primeira estação e algumas pessoas decidem descer logo na seguinte e não continuar. É a história, de novo, da zona de conforto. E aí ela ressalta a importância de você
entra, desce em todas as estações, porque em cada uma delas você vem aprendendo algo mais. Aí já vem Heráclito naquela história do movimento, né? O mobilista Heráclito em relação ao rio, e que não somos nem o mesmo homem, nem o mesmo rio. Então essas mensagens são fantásticas para as nossas relações. Exato. Tu estava falando aí sobre essa questão da harmonia, eu estava... Novamente, que quando a gente conversa sobre essas coisas, eu não canso de ficar maravilhado, porque essa questão de você procurar harmonizar as coisas, as ideias e as pessoas, são ideias que se você encontra novamente no Arte da Guerra, o Sun Tzu fala disso. Se você pegar também o Livro dos Cinco Anéis do Musashi, ele também fala sobre isso. Se você pegar biografias de Napoleão, ele vai dizer que a essência da liderança é saber colocar cada pessoa dentro do que ela pode fazer, no local certo, na hora certa, para agir do jeito certo. Então, é incrível como quando a gente se permite fazer esse tipo de reflexão, como a gente vê, né, que as grandes mentes que passaram por esse mundo aqui, elas têm tanta coisa que acaba dialogando entre si, né? E que como a gente, se tiver aberto, pode aprender com tudo isso. O que nos leva, acho que, para a questão do cinema, que também é uma linguagem que, além de entreter, pode nos ajudar também a ter aprendizados e a contar histórias, né? Aí, nesse sentido, tem vários filmes que podem nos ajudar a ter grandes lições. Tem alguns, como, por exemplo, o Show de Truman, que também se baseiam fortemente, né, nesse mito da caverna. Mas aí, o Show de Truman, ele não tem o massa velho, né? Não tem o tiro, porrada e bomba. O Matrix, eu acho que ele foi muito feliz porque ele conseguiu ser uma junção, né? Eu acho que é que nem tipo Procurando Nemo. Deu muito certo porque é uma reunião muito feliz de estratégias e de visões que culminou numa obra que os outros dois filmes, né? Eu não vou nem entrar no mérito porque acabou virando meio videogame, né? Mas o primeiro filme original, de 1999, ele retrata muito bem, né? Ele é fortemente carregado de simbolismos, né? E, claro, principalmente esse do mito da caverna. E outros filmes, né, que vão retratar, Sim. que são baseados justamente nas obras também de Christopher Vogler, em relação à jornada do herói, como Alice no País das Maravilhas, o próprio Rei Leão, né? É verdade. São esse filme mesmo, pode falar. É por causa do horário, né? Aí eu tô vendo aqui, aí vamos para Matrix? Bom, aí aqui, eu peguei e separei a ficha técnica do livro, né, para a gente poder dar uma trocada de ideia aqui, né. Aí, o filme realmente ele se chama em inglês The Matrix Original, ele foi do ano de 1999. Esse ano, cara, ele foi massa para o cinema, porque a gente teve outras pérolas que dariam uma live aqui, tipo o Clube da Luta, né, nessa questão da consciência da realidade, do consumismo, né, do ter e do ser, né, que o Clube da Luta dialoga muito com isso. Dois atores extraordinários. Filmaço, velho. Aí se você parar para pensar, também teve Beleza Americana, teve O Sexto Sentido, e teve um que eu adoro, que é O Céu de Outubro, também, que ele fala sobre a história do Ronald Reagan, se eu não me engano, que ele acabou virando aquela brincadeira que a gente faz de coxinha e doquinha, né? Virou um cientista da NASA. Né, mas ele era de uma realidade pobre, humilde, mas ele conseguiu transcender porque ele gostava de foguete. E aí é um filme que eu geralmente uso muito nas aulas também. Aí, 1999, para o cinema, foi um ano muito grato, muito rico. E um desses filmes foi Matrix, que foi roteirizado e dirigido pelas irmãs, né, Lana e Lily Wachowski. Aí, a sinopse do filme é um jovem programador, né, Keanu Reeves, que é o Thomas Anderson, inclusive que esse nome tem uma simbologia, né? Também aquele que é corajoso, que é destemido, né? Se a gente for olhar, o filme é muito simbólico, cara. O nome do cara já diz isso, que ele é um cara destemido, curioso, né? Isso, o novo, que trocando é um trocadilho, né? Se você trocar, vira o One, que é The One, é o escolhido, né? Que aí entra na questão da jornada do herói. Aí é muito massa, velho. Porque aqui a gente tem a sinopse e aí acho que vale a pena a gente destacar, né, quais os pontos que esse filme dialoga com a filosofia platônica. Primeiro começa com esse desconforto, né? Mesmo sem saber de onde vem, o que é que acontece, que é para poucos,
mas começa por aí, né? Os sonhos, Exato. e aí os pesadelos, e do que se trata, né? Essa realidade, se sentir deslocado, todo o contexto inicial do prisioneiro que acaba se libertando da caverna. Fantástico. Então ele seria uma representação moderna desse homem que sente o despertar interno para querer se libertar das algemas e começar a sair da caverna. Então, isso é brilhante, cara. Aí, para isso, primeiro a gente tem que reconhecer que partiu dele. Então, novamente, trazendo isso para a nossa realidade, não há como você sair da caverna, seja lá o que isso significar, se essa inquietação, se esse desejo não partir de você, da própria pessoa. E aí, a partir daí, é que isso vai ser colocado dentro da narrativa, né, no filme, que vai ser contada dentro daqueles 12 passos direitinho do Christopher Vogler, né? Que isso é uma simplificação do livro do Campbell, que é O Herói de Mil Faces, mas só que o livro em si, para cinema, ia ficar meio complicado, que ele tem, dependendo da versão, uns 18 passos, né? Aí Vogler olhou assim, aí, meu irmão, beleza, isso aqui é lindo academicamente, ó, massa, mas só que para cinema não vai vender não, pô. Bora dar uma enxugada aqui nesse negócio. Aí foi quando ele fez o livro, né, A Jornada do Escritor, onde ele colocou esse tipo de receita, né, onde praticamente todo mundo segue. E aí, nessa parte daí, a gente teria um mundo comum, né? E a gente é apresentado ao Neil, que é o Anderson, que é o Kenny Reeves, né? E ele mostra-se toda essa inquietação dele, onde se mostra, né, o caráter do personagem e já se define a partir daí a jornada dele, que vai ser uma jornada de transformação ao sair da caverna, descobrir a Matrix e o que ele ganha com isso, que é aprender a acreditar em si mesmo, né? Que nem Carol está colocando aqui, é o despertar, que é o que a gente também deve procurar, né? Justamente. Ele destaca também outro elemento que eu considero fundamental no nosso processo de aprendizagem, que é o contraste, o fenômeno contraste. A própria transição a fase inicial de apresentação do mundo comum para o mundo especial, né? Essa própria transição ela acontece a partir da ação, da estratégia, do contraste. Então, o que é que o levaria para, digamos, enquanto convencê-lo a sair dessa zona de conforto, quais seriam os elementos que iriam contrastar com aquela vida rotineira, né, para provocar nele a condição, o desejo de sair da zona de conforto. Essa ação de apresentar, por mais que sejam desafios, e que tem que ter, muitas vezes, uma ação, uma tragédia, uma perda, né, algo que intensifica esse desconforto, mas que dê direção. Então, é o conflito que é o que nos move, é o estresse que nos move, né? Qual é o conceito equivocado que se tem de uma vida boa, né? De estar lá na cadeirinha, não é isso? Tudo à disposição, etc. Ou seja, na verdade, um mundo rotineiro na sua zona de conforto. A dificuldade de sair. Por isso o contraste, por isso o conflito, ele é necessário. E a partir do momento em que ele decide internamente, né, esse conflito de que ele realmente quer quebrar as algemas, aí é quando entra em cena os outros dois personagens, né? Porque aí tem outro simbolismo, que é a questão da tríade do filme, né? Que 3 para Platão também era o número que representava, né, a perfeição, que representava a unidade, que era aquela questão das ideias, né? O demiurgo, né? E a matéria. Então, aí, nesses 3, nessa analogia, aí a gente vai ter a tríade também do filme, que vai ser quem? A Trinity, que o próprio nome simboliza Trindade, e que, nesse ponto, né, ela acaba servindo como guia para o Neo, porque ela é que vai a pedido do Morpheus, né, para ter o primeiro contato com o Neo, né, quando ele diz, né, siga até a toca do coelho, né? Também uma clara alusão, né, a Alice no País das Maravilhas. Aí ele olha assim, irmão, siga aqui. Aí quando ele vê o coelho, né, e meu irmão, quem mais vai atrás do coelho? Aí sou eu. Aí quando ele chega lá e entra em contato com Trinity, e ela também tem um papel que é bastante simbólico nessa questão do guia, porque não basta o herói ele saber o caminho, ele saber o que quer, ele tem que saber o caminho, né? Então, nesse ponto daqui, a gente tem um paralelo interessante com Ariadne, Teseu e o Minotauro. Né? Que mesmo que Teseu tivesse só matado o Minotauro, ele não conseguiria sair do labirinto. Justamente. Isso, que também representa o amor.
Isso. Que aí é também representado por essa simbologia do amor, né, que eles acabam desenvolvendo. E o que nos leva também para o terceiro ponto dessa tríade, dessa trindade, que é o Morfeus, né, que é o filho do Hipnos, que era o deus do sono, mas o Morfeus é o deus dos sonhos. E aí nos sonhos, aí tem esse paralelo, que também é massa, de que ele pegava e ia conversar com os homens nos sonhos, para sair desse mundo real, que é uma ilusão, para ir para o mundo dos sonhos, que é o mundo da ideia, que é o mundo real. Uma inversão total. E aí, nesse caso, o Morfeus está simbolizando isso, porque ele também é associado a ele, né, a papoula, que é vermelha, porque dela é que é extraída a morfina, né, que faz tanto, serve para dor quanto para dormir. E aí, qual é a analogia? É que para Morfeus, o deus tinha a papoula, mas para Neo ele ofereceu a opção da pílula, né, de tomar a pílula vermelha. Então, brilhante, pô, com isso. Fantástico, fantástico. Tudo muito detalhe, perfeito, perfeito. E harmonia, né? Harmonia das partes. Foi muito harmonizado, cara. Sabe? E aí, por causa disso, é que encanta, né? Porque é uma história que é bem contada. Todas as histórias que são bem contadas, elas marcam a gente. E a gente só consegue guardar, nosso sistema nervoso só consegue registrar histórias que nos marcam. Por isso é que é importante a gente sempre procurar deixar boas marcas por onde a gente passa e com quem a gente se encontra. Novamente voltando para o Exupéry no Pequeno Príncipe, aí tem lá uma passagem onde ele fala isso, né? Quando o Pequeno Príncipe está se despedindo da raposa, que ele diz que depois que alguém passa pela nossa vida, a gente nunca mais é a mesma pessoa, porque a gente sempre leva um pouco daquela pessoa conosco e deixa um pouco da gente com ela. Então, todo mundo que passa pela nossa vida nos marca de alguma forma. E todos que nós atingimos, nós também marcamos, conscientes disso ou não. Então, novamente, uma forma da gente ver o quanto essas mitologias dialogam entre si, e aí isso nos leva para um momento da opção, né, do escolhido, e novamente ele saiu da zona de conforto, e ele pega e sai da caverna quando ele resolve tomar a pílula vermelha, e aí isso traz para a gente outro paralelo, né, que é a questão daquele outro cara lá, o Cypher, né, que traiu eles lá, que aí ele disse, né, a ignorância é uma bênção, que aí é o outro contraponto da história, né, que tem pessoas que preferem ficar na Matrix, que elas não querem mudar, e para eles aquilo ali é o que eles querem, pronto. Então, não é aquela coisa de que você vai convencer alguém, você pode mostrar os elementos, mas a decisão sempre é da pessoa. Aí dentro disso, para terminar esse bloco da minha fala... E na verdade ali, você tem... Não, mas a ideia era só essa, era de a gente deixar claro que a escolha foi dele. E que a partir daí foi que ele pôde ter aquele choque, onde ele acorda do programa, que a pílula na verdade era um programa, né, para ele poder sair da cápsula e ver que ele estava dentro de uma simulação, que é a Matrix, que corresponde à caverna. Essa narrativa, ela evidencia de uma forma tão extraordinária a nossa epifania, a nossa jornada, e aí vai resgatar os arquétipos, né, de Carl Jung em relação ao papel do mestre, a hesitação, essa fase ainda já do primeiro para o segundo ato, a hesitação do protagonista, né, em sair daquela zona de conforto, esse conflito que o Neo tão intenso nessa primeira fase dele, de qual pílula aceitar e etc. Na verdade, ele já hesita naquele momento quando o Morfeu diz, ó, para a janela e salte, que ele diz, não consigo. Né? Então, como essa jornada, como ela foi pautada a partir de, por exemplo, dos princípios da caverna, e aí a gente fala até do papel do Sócrates, a associação dele com Sócrates, quando ele vai ao oráculo, que ali estaria no templo do Apolo, né? Aquela mensagem na parede, conhece a ti mesmo, que é uma frase equivocadamente associada a Sócrates, né? Mas na verdade é a do templo, estava escrito lá. Isso. Mas que a Matrix passa essa ideia de forma muito clara, muito marcante também, né? Que, na verdade, é um marcador para uma nova transição. Quando ele começa a se reconhecer capaz. E aí, o Cypher seria uma forma na verdade, o lado da hesitação dele, do avanço, se eu saio da zona de conforto, se eu assumo essas grandes responsabilidades ou não, né? Se eu prefiro na suposta bênção da ignorância, né? Como se diz por aí, né?
que a ignorância é uma bênção, não é? E aí, até mesmo nos estudos de Carl Jung, por exemplo, que na verdade nós somos o nosso maior inimigo. O grande desafio da gente, na verdade, são questões internas. A própria condição de saída da zona de conforto depende de nós, não é isso? E nós somos vem de nós mesmo as nossas próprias amarras, os nossos maiores desafios. E a Matrix, por exemplo, trata disso de uma forma fantástica. Tu falou aí na questão da quarta simbologia importante, que é a do oráculo, né, e de como isso era retratado na antiguidade, e de que, se você vê, é um negócio meio caverna do dragão, né? Esses oráculos todos, não é um sacana, é tipo o mestre dos magos, né? Eles vão orientar, mas eles geralmente falam através de enigmas, né? E aí qual é a questão? É que a resolução do enigma acaba se tornando parte da jornada de transformação do herói. E aí, nesse caso, quando tem esse primeiro encontro, né, de Neo com o oráculo lá, aí é quando ele encontra aquele pirrainha, né, que tá lá torcendo a colher lá, e aí? Aí ele fala, e tu acredita que tem colher aqui, velho? Ou seja, que em algumas interpretações do filme, aquilo ali já seria a criança que dentro dele estava nascendo a ideia, né, de que, na verdade, a realidade, né, ela é construída a partir justamente de todo esse arcabouço platônico que a gente vem discutindo. E essa hesitação que você falou também, muito bem colocada, ele também mostra diante do oráculo, né, que aí tem uma frase que ela diz, né, olha, você tem tudo o que precisa para você ser o escolhido, mas você ainda não é, talvez em outra vida. Que aí simboliza essa passagem, esse renascimento que nasce justamente da escolha, que vai se confirmar quando ele vai pro quebra-pau com o Smith, né? Que aí ele passa a acreditar. E o próprio oráculo fala para ele, num dos encontros, nos últimos encontros, em relação, que na verdade é como se eles fossem um só. O outro lado, né, dele. Justamente quando ele aceitar isso, aí o grande desafio está contemplado. Justamente a luta final da trilogia. Que é lá no terceiro filme, né? Quando tem o... Que aí virou Power Ranger, né? Tem raio azul, tem negócio lá para destruir o mundo, mas, enfim, mitologicamente, funciona. Para atingir um público maior, né? Porque eles fecham o ciclo, né? Que eles justamente falam dessa coisa, né? De que eles são contrapartes, né? Pontos de vista de uma mesma ideia vista sob perspectivas ou focos diferentes. E quando eles começam a entender isso, aí eles conseguem fechar a trama, e é por isso que a história até hoje marca a gente. Perfeitamente, perfeitamente. E uma das formas de atrair, de conquistar, é humanizar ao máximo os artistas, né? Para que provocassem reflexões, poxa, o que é que eu faria nessa situação, né? Eu me colocar no lugar do protagonista, por exemplo, etc. São ações assim, extraordinárias e que exigem, né, justamente essa harmonia nesses detalhes, esse conjunto harmônico de tantos elementos e conceitos que desenvolvem a jornada. Fantástico. Com certeza. Pensa no Rei Leão, por exemplo, esse live action que teve. Por que não foi tão falado quanto o desenho? Porque se perdeu esse caráter humanizador dos personagens. E aí gerou-se, na verdade, um distanciamento. Agora, pega um filme como Rocky Balboa. Naquela lição de moral que ele dá para o filho dele lá. Né? Então, é muito difícil você chegar naquilo ali e você ver que viver não é você que vai bater mais forte. Quem vence é quem aguenta mais as porradas da vida. Que é um discurso mais forte do que esse. Isso dialoga diretamente com as lutas diárias que a gente passa. Isso dialoga com a história de vida da gente. E toda a grande história que nos passa uma grande lição, ela nos marca. E esse é o mérito da gente poder ter o privilégio, né, de estar agora no sábado à noite discutindo grandes histórias e poder estar socializando isso com os nossos amigos, né, os que estão aqui, os que vão ver depois. Então, só por isso eu já me sinto um privilegiado. Exatamente, especialmente isso. Essa seria o estágio maior. Sócrates, ele, numa das narrativas dele, porque a gente sabe que muitos do que a gente reconhece Platão, na verdade, né, essa transição do que ele todo o carinho especial que ele tem pelo mestre e tudo mais,
que ele protagoniza, né? Sócrates protagoniza a maior parte dos diálogos de Platão, mas a gente depois começa a perceber a transição das ideias que são realmente do próprio Platão. E aí, quando ele fala do estágio, um dos estágios mais elevados em relação ao filósofo, é quando ele tem a condição de realmente compartilhar, de servir de referência e etc., de refletir todo o aprendizado, essa libertação dele das paixões pela ambição e etc., né? Essa condição da reflexão. Então, acima de tudo, esse é o nosso papel. Há quem diga até que a gente só consegue atingir o nosso potencial máximo quando a gente consegue, aí boa noite para quem está entrando, minha gente, a gente só consegue atingir o nosso potencial máximo quando a gente consegue se dedicar a objetivos que são maiores do que nós mesmos, a objetivos que são maiores do que os nossos desejos, do que nossos egoísmos, quando a gente consegue se dedicar a algo que vai beneficiar a alguém mais, além do que a nós próprios. Então, nesse sentido, é quando Platão coloca, né, a necessidade que o homem que se libertou e conseguiu se iluminar, ele volta para a caverna para tentar justamente contar para os outros o que ele viveu, né? E a partir daí tentar também ver se consegue despertar neles o mesmo sentido, o mesmo desejo. A gente vê isso mais de perto na profissão do professor, na profissão do filósofo, se é que eu posso chamar assim, né, que filósofo é um estilo de vida, né? Mais do que uma profissão, é uma opção de vida. Mas esse desejo, né, eu acredito que se todos nós, enquanto a gente tivesse esse desejo de querer, enquanto cidadão, enquanto ser humano, também querer fazer parte de algo maior, querer o bem não somente nosso, mas também querer o bem das pessoas que estão ao nosso redor, de toda pessoa que passar por nós, a gente assumir o compromisso de querer deixar algo de bom para essa pessoa, eu acredito firmemente que a gente teria um mundo bem menos complicado do que a gente tem hoje, né? E por isso, viva Platão! Para encerrar esse nosso debate, essas mensagens são fundamentais, que na verdade foi o objetivo desse nosso encontro hoje, né? A partir dessas duas expressões, né, de narrativas, como a de Platão, e culminando com, nesse nosso encontro, né, com Matrix, justamente quais os conceitos que a gente buscou evidenciar na nossa ação em si de compartilhar conhecimento, de troca de experiências e de sempre aprender mais, né? A gente está vendo aí a participação de alguns amigos e amigas, não é isso? Sim. E sejam gratos aí à participação de todos e de todas. Todo mundo que deu uma moralzinha para nós aí, né? Pitoquinho aqui, tô vendo. Aí, né? Muito obrigado a todos. E aí, os recados finais, claro, claro. Dia 19, novamente às 19 horas, nesse mesmo perfil, nós teremos outro encontro, né? Eu e o professor Edinaldo. Estaremos tratando da relação entre mito, senso comum e ciência, que na verdade é uma extensão desse tema aqui de hoje, né? Lembrando que também... Aristóteles, né? Mas vai ser lindo. Vai ser massa. Vai ser... Justamente. Vamos relacionar esses dois expoentes da nossa filosofia. Então, parabéns aí e obrigado aos que fizeram parte e contribuíram com esse nosso encontro, para esse nosso registro. Professor Edinaldo, meu amigo Edinaldo, muito obrigado novamente. Parabéns. Parabéns por você... Eu percebo dessa forma, eu vejo dessa forma, de você vivenciar, né, o que acredita e, acima de tudo, o prazer que você traduz em estar compartilhando desses princípios. Por isso, especialmente, eu pensei em você para a gente estar defendendo aí esse tema tão inspirador, desafiador, mas, acima de tudo, inspirador. Então, parabéns a todos e todas, muito obrigado. Um ótimo fim de sábado. Um domingo extraordinário e que Deus nos abençoe. Um abraço. Fiquem bem, meu. O dia 19 aí é nós de novo. A gente vai falar agora das tretas aqui. Se vocês querem pegar fogo no parquinho, se junta com nós aí. Cola em nós. Perfeito. Um abração. Valeu, minha gente. Abraço. Obrigado, boa noite. Lindos, maravilhosos.
Falou. Graças a Deus, né? Missão cumprida. Foi lindo.